Vamos lá, pessoal, para uma questão. Essa questão eu considero ela difícil, tá? Mas a gente consegue sair do outro lado. Vamos lá com bastante calma. Quando referenciadas, considere as tabelas relacionais, competidor e disputa, cujas estruturas e instâncias são descritas abaixo. A tabela de disputa contém as disputas realizadas entre competidores que aparecem na tabela competidor. Em cada disputa, há dois competidores, um com a camisa azul e outro com a camisa verde. Então nós temos aqui o nosso competidor, né? E o nosso competidor participa de disputas. Então veja aqui, essa primeira disputa aqui, o nosso competidor A participou com a camisa azul e o nosso competidor B participou com a camisa verde. Beleza? Então tudo certo até aqui. Considerando as tabelas competidor e disputa descritas anteriormente, analise o comando SQL a seguir. Então pessoal, vamos lá. A gente vai fazer isso aqui passo a passo, como eu sempre faço, mas eu quero que vocês tentem inferir, intuir o que esse comando está pedindo. Porque na hora da prova, se vocês conseguirem intuir, vocês não precisam nem tentar simular o que está sendo feito nesse comando. Então veja só, eu vou selecionar o nome da tabela competidor em que, olha só, não exista, not existe, não exista o quê? Select asterisco from disputa D, então não existe uma disputa. O caso em que, né, where D.azul, quem é o D? Deixa eu só mudar aqui, pessoal, só um minutinho. Deixa eu só melhorar aqui, pronto. Em que D.azul, ou seja, o D.azul tá aqui, né? Em que D.azul seja igual a C.nome. Quem é C.nome? É o competidor que eu tô falando. Eu tô selecionando o nome de um competidor. Em que esse competidor que eu tô falando, ele não tenha na disputa D usado a camisa azul. Por quê? Porque, olha só, vamos supor que é o competidor A. É o competidor A. Eu quero que esse competidor A não tenha, na disputa, né, o seu nome é A, usado a camisa azul. Porque se ele usou a camisa azul, vai aparecer aqui o nome dele. Entende? Olha só, se o competidor D usou a camisa verde, vai aparecer aqui o nome dele. Então veja só, eu quero aqueles casos em que o competidor A, que é o que a gente está simulando aqui, na tabela de disputa não tem usado a camisa azul. Por quê? Porque se ele tiver usado a camisa azul, vai aparecer. Então eu quero o competidor que não tenha usado a camisa azul ou não tenha porque não tenha, porque não pode existir um resultado. Not existe, não existe um resultado. Ou que não tenha um competidor, por exemplo, competidor A, que é o que a gente está falando aqui, que tenha usado a camisa verde. Então olha só, ele quer um competidor que na tabela de disputa não tenha usado a camisa azul ou que não tenha usado a camisa verde. Deu para entender? A gente vai fazer passo a passo, mas eu quero que vocês tenham essa capacidade de intuição, de entender o que está sendo pedido. Então, vou lá mais uma vez, tá? O not exists é o quê? O not exists vai me servir quando não existiu a subconsulta, não existe resultado na subconsulta. Então, eu quero o competidor. Aliás, vamos voltar aqui um pouquinho. Eu quero voltar no que está sendo dito aqui, ó. Vamos interpretar o que a questão está falando. Tem uma tabela de disputa que contém as disputas realizadas entre competidores que aparecem na tabela competidor. Em cada disputa há dois competidores, um com camisa azul e outro com camisa verde. Então olha só, eu tenho as disputas e aqui eu tenho os competidores. Se o meu competidor C usou uma camisa azul, ele vai aparecer aqui na tabela disputa, na coluna azul. Se o meu competidor C usou a camisa verde, ele vai aparecer na tabela disputa falando que ele usou a camisa verde. Perceba que não tem C aqui, então C não usou a camisa verde. Essa é a lógica, ok? Entendemos o que o comando e essas tabelas estão dizendo. Agora vamos para a consulta. Eu quero, olha só, estou selecionando, olha lá no meu select, só apagar aqui. Eu estou selecionando o nome de um competidor em que não existe, not exists, um caso em que esse nome desse competidor use a camisa azul na tabela D. Por quê, pessoal? Se o meu competidor é A, e eu vou ter que achar aqui, ó, é uma consulta simples aqui, né? Select asterisco from disputa D, where D.azul seja igual a A. Há algum caso em que o D.azul é igual a A? Olha só, D.azul é igual a A. Então, ou seja, o meu competidor A usou a camisa azul. Agora, ou não exista um caso em que quem é o meu competidor A tenha usado a camisa verde. Então, eu vou lá na disputa, na tabela disputa, na coluna verde, porque eu vou selecionar tudo, né? From disputa D, where D.verde é igual a A. Existe D.verde igual a A? Existe. Então, o meu competidor também usou a camisa verde, assim como ele também usou a camisa azul. Então, o que essa consulta quer? Ela quer o caso em que o competidor não tenha usado a camisa azul ou ele não tenha usado a camisa verde. Não usou azul ou não usou verde. É isso que ele quer. Então, vamos ver aqui, ó. Então, vamos lá.
Eu vou fazer aqui, antes da gente ir para o passo a passo, eu quero resolver aqui sem precisar fazer passo a passo, sem precisar fazer a execução do comando, né? Então vamos pegar o primeiro competidor, que é o competidor A. Competidor A. Aí a gente olha aqui, a gente pega o competidor que está aqui na minha consulta externa, a gente analisa com a minha consulta interna. O competidor A, ele usou a camisa azul? Usou. Olha só, usou. Então, se eu colocar aqui C.não igual a, eu tenho que select asterisco from disputa D, where D.azul igual a. Nessa consulta simples, select asterisco from disputa D, where D.azul é igual a, existe esse caso? Existe. Só que eu quero que não exista. Então, se existiu, isso aqui já não me serve. Eu quero que não exista, mas existiu. Isso aqui não me serve. Então, agora só que eu tenho um OR, né? Então, agora eu vou para o OR. Ou não exista um caso, select asterisco from disputa D, where D.verde seja igual a A. Nós estamos ainda falando do competidor A, certo? A. Tem algum caso, tem alguma linha na coluna verde em que a disputa, né, disputa D.verde seja igual a C.nome? Olha só, tem, ó, vai me retornar A. Então veja, isso aqui também me retornou algo. Eu não quero que retorne nada, porque eu quero que not exists. Isso aqui me retornou, não quero. Então vamos para o próximo. Então vejam só, eu quero agora o caso que eu vou pegar B. Existe algum caso em que B usou a camisa azul? Existe. Então, não me serve. Eu quero que não exista. Vou aqui para a linha de baixo. Eu quero algum caso em que B usou a camisa verde? Olha só, B usou a camisa verde. Então, não me serve. Não me serve. Retornou um resultado. Eu quero que não exista, mas existiu. Eu vou para o próximo. Pessoal, já já a gente faz passo a passo, mas eu quero que vocês entendam como fazer isso de forma rápida. C. Existe algum caso em que C usou a camisa azul? Existe. Ou existe algum caso, se existe aqui, ó, eu quero que não exista. Se existe, já não me serve. Ou não exista um caso em que C usou a camisa verde. Vamos ver? Olha só, C não usou a camisa verde. Ó, não tem C aqui na camisa verde. Ele não usou a camisa verde. Então quer dizer que em todas as disputas, C só usou a camisa azul. Ele não usou a camisa verde em momento algum. Então isso aqui, ó, eu quero que não existe. E de fato não existiu. Se não existiu, isso aqui vai ser verdadeiro. Porque não existiu um caso em que C, né, meu competidor C usou a camisa verde, olha só. Se não tem um caso em que C usou a camisa verde, isso aqui é verdade. Se isso aqui é verdade, isso aqui vai me retornar verdade, né? Falso, isso aqui me retorna falso. Falso ou verdadeiro me retorna o quê? Me retorna verdadeiro. Então me retorna o resultado que está lá fora. E quem é que está lá fora? Está aqui, ó, C. Então C é um retorno que eu tenho. Volto a repetir. A gente vai fazer passo a passo. Eu só quero que, se você estiver um pouco mais avançado nisso aqui, você consiga fazer isso de forma rápida, certo? Então vamos seguir. Vamos agora para o competidor D. Eu quero que D não use a camisa azul. Então o meu select asterisco from disputa D, where D.azul, não pode ser igual a D, porque se for igual a D, quer dizer que ele usou a camisa azul. Olha só, D usou a camisa azul? Não usou, veja só, não tem ele aqui. Então essa consulta interna aqui, ó, me retorna verdadeiro. Por que verdadeiro? Porque não existe, not exists, um caso em que D.azul foi igual a D, que é o nome do meu competidor. Ou não exista um caso em que D.verde, ou seja, na minha coluna D.verde, seja igual a D, que é o meu competidor que nós estamos falando. Há algum caso aqui em que D usou a camisa verde? Ah, olha só aqui, ó, D usou a camisa verde. Então essa disputa aqui de baixo, essa consulta aqui de baixo vai me retornar falso. Por quê? Porque eu queria que não existisse, mas existiu. Só que olha só, verdadeiro ou falso me dá verdadeiro. Se me dá verdadeiro, eu vou retornar esse nome aqui, ó. Quem é o nome que nós estamos averiguando? É o D. Então veja, o D, ele só, em todas as disputas, o D somente vestiu a camisa azul. Aliás, desculpa, né? Ele só vestiu a camisa verde. Olha só, porque azul ele nunca vestiu. Em nenhuma disputa, D vestiu a camisa azul. Entenderam? Então a gente vai para a próxima análise. Então olha só, pessoal, o que nós estamos percebendo? Nós estamos percebendo que está retornando o resultado do competidor que usou só uma camisa. Ele só usou uma camisa, ele não pode ter usado mais de outra, porque senão não retorna o resultado para a gente. Vamos pegar agora o competidor E. Vamos analisar ele com isso aqui em mente, né? Então veja só, vou pegar o competidor E, que eu tenho aqui, ó. Competidor E. Eu quero que não exista um caso em que na disputa D, a coluna D.azul seja igual a E. Vamos ver? D.azul é igual a E? Olha, não é. Então quer dizer que o E,
ele não usou camisa azul em nenhuma disputa. Se não existe um retorno do resultado, quer dizer que isso aqui vai ser verdadeiro, que eu quero que não exista, certo? Agora vamos para o de baixo. Ou quero também que não exista um caso em que D.verde seja igual a E, que é o nome do nosso competidor. O nome do nosso competidor é E. Então vamos ver se na coluna verde E usou o competidor E usou a camisa verde. Olha só, ele usou a camisa verde. Então perceba que isso aqui vai me retornar falso, por quê? Porque teve um retorno. Eu queria que não houvesse nenhum retorno, mas existia um retorno, então é falso. Porém, verdadeiro ou falso é verdadeiro. Se é verdadeiro, eu vou retornar esse competidor E. Então veja só, mais uma vez nós tivemos como retorno um competidor que usou apenas uma cor. Em todas as disputas, o E usou apenas verde. Por quê? Se ele tivesse usado azul, ele também estaria aqui, ó, na minha coluna azul. E se ele tivesse na minha coluna azul, essas duas subconsultas retornariam falso. Se elas tivessem retornado falso, eu não iria retornar o nome do meu competidor. Tudo bem? Então veja só. Qual que é a moral da história aqui? É que eu quero competidores que tenham disputado usando a mesma cor. Em todas as disputas, ele usou camisa da mesma cor. Certo? Então olha só. Qual que é a nossa resposta? É justamente essa aqui, ó. Nas disputas em que participaram, usaram sempre camisas da mesma cor. É isso aqui que a gente quer. Ok? Agora, se você entendeu isso, perfeito. Se você não entendeu, continua comigo que nós vamos agora passo a passo resolver isso aqui. Vamos lá. Eu trouxe aqui de forma mais simplificada, tá? De forma mais limpa para a gente resolver. Primeira coisa, pessoal. Exists e not exists, o que a gente tem que fazer? Você já tem que ter assistido isso lá na teoria, tá? Porque exists e not exists tem que ter um padrãozinho bem certinho de resposta. Eu vou querer os casos em que o competidor... Olha só, a consulta externa, que é essa aqui, ó, tô dando select nome from competidor. Eu vou ter que pegar para cada item da minha consulta externa, que é o competidor, que é os campos dessa tabela aqui, ó. Eu vou ter que pegar cada um e usar o valor dele nas minhas consultas internas. Então se eu estou aqui no competidor A, eu estou lidando aqui, ó, com o competidor A, certo? O que eu vou ter que fazer? Nas minhas subconsultas, sempre que estiver mencionando a tabela competidor, quem que eu vou usar? O A, porque é do A que eu estou falando. Então olha só. Nessa primeira subconsulta, vocês estão vendo que competidor aqui, ó, usa o apelido C, o ele é C. Então, onde tem C.nome, eu já posso vir aqui e colocar A. Por quê? Porque eu estou falando do competidor A. Olha aqui também tem C.nome, ó. Então, eu posso falar que eu tô me referindo ao competidor A. Feito isso, agora sim, eu vou analisar as subconsultas com base no competidor A, certo? Então, vamos lá. Olha só. Eu quero que não exista, not exists. Lembrando que o not exists vai ser verdadeiro quando não existir nenhum resultado. O resultado tem que ser vazio dessa consulta interna. Então, olha só. Eu vou dar um select asterisco, vou retornar aqui todas as linhas. From disputa D. Então, venho aqui na minha tabela disputa D. Where D.azul seja igual a quem, pessoal? Seja igual a A. É uma consulta simples. Select asterisco from disputa D. Where D.azul igual a C.nome. Quem é C.nome é A. Então eu quero os casos na disputa D em que D.azul, né, D aqui é a tabela de disputa, né, ponto azul seja igual a A. Há algum caso em que a disputa é igual a A? Sim, já tem um retorno aqui. Então se me retornou algo, não me serve para o not exists. O not exists eu quero que não exista nada, mas existiu, houve um retorno. Então se houve um retorno, isso aqui vai ser falso para mim, tá? Só que eu tenho mais outra subconsulta. Ou eu quero que não exista, vamos lá para a consulta interna, né? Select asterisco from disputa D, eu quero que não exista, na tabela disputa D, algo em que a coluna verde, D.verde, seja igual a A. D.verde seja igual a A. Isso aqui vai me retornar alguma coisa? Vamos ver? Olha só, retorna, porque eu tenho A aqui na minha coluna verde, na tabela disputa. Então, se me retornou algo, e eu queria que não retornasse algo, eu queria que não existia, porém existiu, então é falso. Então, olha só. Vai ser verdadeiro quando não existir, mas existiu, então é falso. Falso ou falso quer dizer que eu não vou executar essa consulta interna. Veja só. Qual que é a minha consulta externa? Select nome from competidor C. Essa é a minha consulta externa. Se aqui, ó, eu tenho falso, olha só, falso ou falso é falso. Quer dizer que eu não vou executar essa consulta externa. Então eu não vou selecionar o nome do competidor. Então não retorna o nome desse competidor. Tudo bem? Aí vamos seguir. De forma bem criteriosa. Vou apagar aqui. E aí, pessoal? É a mesma coisa. Agora a gente vai fazer a mesma coisa. Perceba que a gente acabou de fazer toda a análise com o competidor A, certo? Agora eu quero fazer isso com o competidor B. Então vamos lá? Quem é o meu competidor agora? É B.
Então, olha só, C.nome vai ser quem? B. C.nome vai ser B. Eu estou falando do competidor B. Então, vamos lá? Eu quero que não exista, not exists, select asterisco from disputa D, where D.azul, ou seja, a coluna D.azul, seja igual a quem? A B. Há algum caso em que D.azul é igual a B? A. Eu queria que não existisse, mas existiu. Se existiu, isso aqui me retorna falso, porque eu queria que não existia, que não existisse, né? Então, beleza, vamos seguir. Ou não exista, select asterisco from disputa D, where D.verde, então vou vir aqui na minha coluna verde, da tabela disputa, D.verde igual a B. Há algum caso aqui em que é B? Sim, B. Se existiu aqui, ó, isso aqui vai ser falso. Ou seja, o que nós estamos percebendo aqui? Que o competidor B, ele já disputou usando a camisa azul e ele também já disputou usando a camisa verde. Em disputas diferentes, ele já usou as mesmas em disputas diferentes, ele usou diferentes cores de camisa. Então, falso ou falso, isso aqui vai me retornar o quê? Falso, né? Falso, ó. Falso vai me retornar falso. Se é falso, pessoal, eu não executo a minha consulta externa. Então, eu não vou retornar o nome do competidor B. Então, não vou retornar. Vou apagar e nós vamos para o próximo. Então, olha só, espero que você já tenha entendido. Se você já tiver entendido, toca o barco, tá? Aqui eu estou fazendo bem passo a passo, é por isso que a gente está demorando. O ideal mesmo é vocês conseguirem fazer como eu mostrei no início do vídeo. Olhar para a questão, entender e aí você já consegue matar. Se não, você faz isso aqui que eu estou fazendo até pegar a lógica do negócio. Então, agora quem é o nosso competidor? É C. Então, vamos lá? C.nome é quem? C. C.nome é quem? C, né? Então, eu estou falando agora do nome do competidor, que é igual a C. Então, vamos lá. Eu quero que não exista, select asterisco from disputa D, where na coluna azul, um competidor com o nome C, mas existiu. Então, se existiu, eu queria que não existisse, mas já existe, isso aqui me retorna falso. Ou, vamos seguir, eu quero que não exista, na tabela disputa D, where D.verde, na coluna verde, um competidor com o nome C. Olha só, nós temos C aqui, ó, não temos C. Veja só, não existiu um competidor na coluna verde com o nome C. Então, veja só, não existiu. Se não existiu, isso aqui me retorna verdadeiro, porque não existiu, certo? Então, vamos lá de novo. Select asterisco from disputa D, where D.verde igual a C. Há algum caso em que D.verde é igual a C? Não há, pessoal. Então, não existiu uma resposta. Se não existiu uma resposta, isso aqui vai ser verdadeiro. E aí eu faço, né? Falso ou verdadeiro? Falso ou verdadeiro vai me retornar o quê? Verdadeiro. Se me retornou verdadeiro, eu executo a minha consulta externa. Então, eu vou executar a minha consulta externa. Qual que é a minha consulta externa? Select nome from competidor C. Quem é o meu nome aqui? É justamente, olha só, quem é o meu nome? Na tabela competidor C. Então, C é uma resposta para mim. Então, percebam, C, ele somente disputou com a camisa azul. Por que ele só disputou com a camisa azul? Porque não tem nenhum registro de C disputando com a camisa verde. Foi vazio. Só tem registro dele disputando com a camisa azul, que está aqui, ó. Em duas disputas, o C usou a camisa azul. Então, talvez aqui você já tenha pegado a lógica e já pode seguir em frente. Vai para a próxima questão, tá? Eu vou fazer mais um pouquinho aqui, mas espero que já tenha pegado a lógica. Mas vamos lá. Afinal, a gente está treinando, né? Então, vamos lá. Eu já fiz agora com o competidor C. Eu vou agora para o próximo, que é o meu competidor D. D. Então, olha só, C.nome é D, C.nome é D. Eu quero que não exista na minha coluna D.azul, na minha coluna azul, algum nome, né, do competidor igual a D. Olha só, tem D aqui, ó? Não. Ou seja, o competidor D, ele não usou camisa azul na disputa. Se esse select asterisco me retornou falso, porque não teve nenhum caso aqui, ó, em que o D.azul foi igual a C.nome, foi igual a D, então isso aqui me retorna verdadeiro. Ou não existe, eu quero que não exista também uma disputa em que na coluna verde tenha sido igual a D, né? D.verde igual a D, que é o nome do meu competidor. Há algum caso aqui em que disputa verde é igual a D? Tem. Então isso aqui me retornou um resultado. Eu queria que não existisse, mas existiu um retorno. Houve um retorno. Se houve um retorno, é falso. Eu queria que não existisse. Então olha só, verdadeiro ou falso vai me retornar o quê? Vai me retornar verdadeiro. Então, quer dizer que eu vou executar a minha consulta externa. Então, esse D também vai ser um retorno. C já tinha sido um retorno, né? C já tinha sido um retorno e D também vai ser um retorno. Então, olha só. Aqui a gente já pegou a lógica, pessoal. Vai ser verdadeiro, vai retornar o competidor sempre que esse competidor, ele tenha disputado sempre com uma única camisa. Porque se ele disputou com alguma camisa, isso aqui vai me retornar falso. Porque vai existir um caso em que ele disputou com a camisa azul.
E se ele disputou também com a camisa verde, isso aqui também vai ser falso, porque eu quero que não exista disputa com a camisa verde, mas existiu. Então, sempre que ele disputar com a camisa azul e ele também disputar com a camisa verde, vai ser falso. Se for falso, não retorna a minha consulta externa. Então, eu quero que o competidor ele não tenha disputado com alguma das camisas. Deu para entender aqui? Então, eu só vou ter essa condição VF, que vai me retornar o competidor externo, se pelo menos em um dos casos, seja na subconsulta aqui de cima, que eu chamei de 1, ou seja na subconsulta de baixo, que eu estou chamando aqui de 2, em pelo menos um desses casos, eu quero que essa consulta interna aqui ó, seja falsa. Eu quero que esse select asterisco aqui ó, seja falso. E quando que ele vai ser falso? Quando não houver na coluna aqui, ó, azul, o nome desse competidor que eu estou avaliando, que no caso é o D, ou não houver na coluna verde o nome desse competidor. Se não houver o nome desse competidor em uma dessas colunas, quer dizer que ele não disputou com essa camisa. Se ele não disputou com essa camisa, quer dizer que ele só disputou com a outra camisa, certo? Então, veja só. Qual que é a nossa resposta? Nas disputas em que participaram, usaram sempre camisas da mesma cor. Deu para entender, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Não é uma questão simples. Qualquer coisa vocês me procurem, né? Vocês têm acesso direto a mim. E aí nós vamos seguir. Lembrando que aqui a gente está praticando, o curso completo já está lá atrás, a gente já passou por esses comandos, então agora é mais pauleira mesmo, tá joia? Até mais, espero que tenha ficado claro. Essa questão não é trivial, tá bom? Até mais.